Bom dia, gente. Bom Tudo bem dia. com vocês? E aí, Calaça, tudo bem? Tudo, querido, e você? Também. Acabei indo na festa. Amanhã. Foi legal. Maravilhosa. Muito Ah, bom. certeza. Foi no show da Alessandra? Lógico. Ai, E que delícia. acabei de dançar. Ai, que Lembrei gostoso. de você lá. Ai, que bom. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Então tá bom. A Ju tá com questões ali entrando e saindo. Tudo bem, Ju. Escuta essa primeira parte. E aí, depois, se você puder, faz gravada, porque a experiência faz diferença, tá bom? E hoje é uma aula bem importante na construção do pensamento do Kellerman. Oi, Gabi, bom dia. Bom Tudo bom? dia, tudo bem? Tudo e você? Hoje você está num lugar diferente. Tudo bem. Eu me apertei aqui no horário, aí eu vou aproveitar a aula teórica para tomar um cafezinho e depois eu Aham, sei. a teórica Tudo é bem? ótima, tá virando aula teórica. Primeira parte, vai. Ai, não, hoje a aula teórica é bem curtinha, mas ela é bem importante. Tá. Ô, Então, eu já posso começar com uma pergunta? pode. Vai calar. E por falar em Ela, teoria, ela colabora com a teoria, tá vendo? não, essa história de que a ontogenia recapitula a filogenia, ela é originária de onde? Ela não é do É, Kellerman, ela vem antes já. não, ela é do Darwin. Ela é do Darwin, daí teve um pesquisador na década de 30 que cunhou mais o termo e tem uma grande discussão sobre isso. A gente vai falar. Eu Tá. preparei um... deixa eu já colocar aqui para vocês, porque daí fica mais fácil e a gente constrói o pensamento já linear. Espera aí. Deixa eu só. Eita, o que que eu fiz? Eu não sei muito bem como é que eu coloco o PowerPoint aqui, mas vamos ver, gente. Ele está aparecendo para vocês, Tá. mas está aparecendo com os slides do lado, né? É, Sim. Vocês sabem como faz diferente? Como é que faz para. Ah, pronto, agora foi, né? Perfeito. não, não Não, Continua foi não, não. igual. continua igual para Eu vocês? não sei fazer isso. Eu também não sei. Nossa, tem tempo que eu não faço, eu não lembro assim exatamente agora. Aqui, peraí, vou de novo. É, tinha uma coisa de novo mesmo. É, então, mas X, né, gente? Eu vou fazer do jeito que for possível, tá bom? Tudo Porque bem, tranquilo. aqui, vê se vai agora. Eu tô mudando de se você me aceitar aí de novo, Rê, por favor, que eu tô mudando de celular para computador. Aí, obrigado. Gabi, aparece a tela inteira para você?
Sim, Sim. agora deu certo. Agora foi. Então tá. Uhum. Então a gente vai trazer esse tema, que é um tema importante e um tema que gera esse tipo de discussão. Acho que tem algum áudio aberto, gente. Se vocês puderem fechar, ajuda, tá bom? Então a gente vai É falar da sobre Calas. essa. Não, era só porque eu estava mudando do celular para o computador, já fechei. Tá. Oi? Ok. Podemos então. Isso foi um pensamento que nasceu do Darwin, né? Depois do Darwin, o mundo nunca mais foi o mesmo, porque ele fala da teoria da evolução e a psicologia formativa tem base no pensamento evolutivo, né? Proposto pelo Darwin, que é um pensamento que diz que o mais adaptado garante a vida. Então, isso é uma coisa super importante para a gente. Ah, já quer pegar o caderninho, né, Calas? O mais adaptado garante a vida. Então, é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre a possibilidade da gente se adaptar para vencer os desafios da vida, né? Nós somos seres das combinações. A gente consegue fazer variação de comportamento para se articular diante dos desafios, tanto os nossos desafios estruturais do nosso corpedado, quanto nos desafios das relações vinculares com o ambiente, com as pessoas, com a cultura, com tudo que a gente vive, né? Então a gente faz variação de forma para realizar uma determinada função, para poder se adaptar e ir desviando dos desafios que vão surgindo no nosso caminho, né? Ah, danadinho, tem que trocar de tela. Então, a adaptação garante a vida. E aí, o Charles Darwin, isso está no livro do Kahneman, no Amor e Vínculos, tá? Vocês podem ter acesso a esse pensamento lá. O Charles Darwin disse que a embriogênese recapitula as estruturas plenamente desenvolvidas, ou seja, o ancestral é um adulto. Por isso que eu estou repetindo ali as imagens que estavam no primeiro slide, né? A gente vai trabalhar esse processo do movimento da natação, né? De quando a gente está num meio aquático, fazendo movimentos de natação, passando pela terra e ganhando espaço. Mas tudo isso fala sobre movimentos de natação. Então, dá uma olhadinha nessas imagens embaixo e registra para você que o ancestral é um adulto. Ali a gente tem um peixe adulto, um réptil adulto, um mamífero adulto, até chegar na nossa verticalidade, o ser humano, né? E disse também que o organismo muda de forma para enfrentar os desafios. Então, a adaptação garante a nossa vida. A gente continua falando do contínuo do movimento, né? É um processo de desenvolvimento de forma a partir do movimento. Então, o contínuo do movimento permite que a gente desenvolva a musculatura esquelética, que é o movimento de ação, de ir para o mundo, que nos dá estrutura, suporte, e junto com esse desenvolvimento dessa musculatura, a gente também desenvolve um córtex, que permite a nossa cognição, a nossa linguagem, a nossa autorregulação, é, a nossa capacidade de agir sobre um comportamento herdado para poder desenvolver uma vida mais pessoalizada. Até aí, tudo bem. A gente já chegou nisso. Se vocês precisarem, me interrompam, tá bom? Então, nós somos resultante desse caminho evolutivo que partiu da água para ocupar a Terra sobre dois pés. Então, a ontogênese humana, pelo olhar da psicologia formativa, recapitula a filogenia fora do útero. Aí está um ponto, Calaça, que vem, eu acho que esclarecer um pouco a sua pergunta, não sei se era exatamente isso que você estava perguntando, mas eu vou trazer que alguns pesquisadores da década de 30, alguma coisa assim, desenvolveram esse pensamento da ontogênese, recapitulando a filogênese, a partir do embrião, dentro do útero, como se o embrião
no seu desenvolvimento, recapitulasse ali dentro do útero todas as formas das espécies que vieram antes. Isso já tem muita contestação pela ciência. Eles falavam de fenda braquial, de desenvolvimentos do embrião, que já a ciência já não acredita mais tanto nisso, tá? De olhar para o embrião ocupando todas as fases do desenvolvimento das espécies. Então, quando a gente fala de ontogênese, a gente está falando do desenvolvimento humano, de como a forma humana se dá. E a filogênese, a filogenia, é o desenvolvimento evolutivo das espécies que ocupam esse planeta. E pela psicologia formativa, esse olhar acontece fora do útero, né? Então, a gente tem aqui o primeiro estágio, né? Que está referente à natação, ao meio aquático, onde os movimentos ainda são muito instintivos, onde a motilidade está ocupando espaço. São os primeiros estágios de organização. Não tem cognição ainda, né? Quando a gente está nos primeiros estágios de desenvolvimento, a motilidade é que está imperativa ali. Os órgãos do bebê têm motilidade, mas ele ainda não tem musculatura esquelética desenvolvida para agir no mundo com uma ação volitiva. A gente falou disso bastante na aula passada, né? Então, os primeiros estágios da vida não são cognitivos, eles estão amparados numa inteligência que é ancestral. É o corpo herdado, ancestral, mótil, involuntário, que faz os movimentos de natação. Né? O neném chuta a barriga da mãe, o neném se estica, depois ele faz uma força de propulsão para sair do útero e ele continua nesses movimentos, buscando espaço, que são movimentos reflexos ainda, instintivos, né? Só quando ele vai começar a engatinhar, que ele começa a rastejar antes, né, na verdade, é que ele começa a tentar buscar, ele tenta alcançar, ele começa a se esticar e ele começa a desenvolver musculatura esquelética. Então, sempre existe um sentido e uma direção para a nossa excitação, porque a vida busca forma. A vida busca forma. Lembram quando eu falei que o bebê tem em si o adulto? Né? A gente tem uma programação em nós de nos tornarmos adultos sobre dois pés. Isso é uma programação. A gente querendo ou não querendo, isso vai acontecer. Né? Então, a busca, a excitação que está dentro das células, a nossa motilidade, ela tem um sentido e ela tem uma direção. A vida busca forma. A criança, ela quer alcançar alguma coisa. Ela está buscando alguma coisa. Ela não pensa que ela quer ficar em pé. Mas ao fazer os movimentos de buscar, de experimentar o espaço, de entender que estrutura é essa que eu tenho, ela começa a desenvolver musculatura esquelética. Junto com a musculatura esquelética, começa a desenvolver um córtex. Então, a gente começa a ter domínio sobre os nossos instintos. Quando a gente começa a desenvolver musculatura esquelética, a gente canaliza a nossa excitação, a nossa motilidade, numa certa direção, formando estruturas para que a gente possa sustentar a nossa pulsação e ficar em pé, né? O processo de ficar em pé, de chegar na verticalidade, é um processo de força de propulsão, de gerar pressão e canalizar essa pressão, para que ela navegue da cabeça aos pés, né? Então, sempre tem uma direção e um sentido, né? Então, rastejar, engatinhar, ficar em pé, acocorar e ficar em pé tem a ver com alcançar algo e trazer para si. São os primeiros movimentos, são os movimentos primordiais, buscar, trazer e empurrar, que nos tiram da motilidade animal e nos trazem
para a verticalidade, para o movimento cinético emocional, que tem ação volitiva, né? Então, a nossa morfogênese continuada, a nossa mudança de forma na linha do tempo, garante a nossa verticalidade. E esses movimentos de natação, eles predominam na vida adulta. Então, se a gente for olhar esse slide que está aí agora, o movimento de buscar, trazer e empurrar são movimentos que estão presentes na natação. Então, o Kellerman traz esse pensamento de que a nossa verticalidade também tem movimentos de natação. Então, quando a gente está falando de que a ontogênese recapitula a filogênese, a gente está falando a partir do olhar do movimento, do contínuo do movimento. A gente traz em nós a evolução das espécies a partir dos movimentos que a gente faz. E isso nos permitiu desenvolver estruturas que trazem cognição, volição, ação sobre o mundo, esforço muscular voluntário. Quando a gente desenvolve um córtex, a gente tem a capacidade de agir sobre o nosso comportamento herdado, fazer novas combinações e para poder se adaptar, né? E vencer os nossos desafios. Então, é por aí que a gente vai navegar hoje. A gente vai trabalhar esses movimentos que vêm desde a motilidade, que a gente já fez bastante na aula passada, mas com mais consciência de cada etapa, porque cada etapa dessas que a gente viu aqui, se elas não forem atravessadas de maneira adequada, com suporte, isso interfere na maneira como nós vamos nos tornar adultos. Se a criança não rasteja, não engatinha, ela pode ter muitos problemas no desenvolvimento da linguagem, da fala. Existem alguns estudos, a Ju tá aí, ela pode até colaborar com esse pensamento que eu vou trazer, que existem alguns estudos que quando a criança, por algum motivo, não passa adequadamente pela fase de engatinhar e de rastejar, ela fica em pé logo de uma vez, ela, ela não desenvolve de maneira adequada a linguagem, ela pode se tornar gaga, inclusive, né? Então, todos esses processos interferem na maneira como a gente vai se tornar adulto. Então, a gente está falando que a gente navega do instinto até a nossa volição, até a nossa possibilidade de agir sobre os nossos comportamentos herdados. Então, é por aí que a gente vai passear. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa importante para falar para vocês aqui. Então, não, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, aquele que consegue fazer a melhor combinação vence os desafios, né? É por aí que a gente vai passear. Então, essas imagens que eu trouxe, eu tirei do Anatomia Emocional, o livro do Kellerman, que é o que a gente está estudando aqui no nosso processo. Ó, a Ju mandou um coraçãozinho, então deve estar certa a informação, né, Ju? Depois, se você quiser colaborar. É, quem tem um estudo desenvolvido assim com a questão do engatinhar para fala chama Padovan. É uma fono, ela tem uma metodologia, todo um trabalho desenvolvido com base nisso, assim, desse desenvolvimento motor global, né? Para alguns desenvolvimentos específicos. Muito pertinente, obrigada. Então. É, porque aqui o Kellerman bebeu de muitas fontes, né, gente? Ele bebeu de muitas fontes, né? Ele fala de psicologia, ele fala de antropologia, ele fala de sociologia, ele fala de biologia, de neurociência, de processo evolutivo. Então, é um recorte disso, dá para se aprofundar muito mais. Eu estou trazendo o que eu consegui absorver, tá bom? Respondeu, Calaça, a tua dúvida? Então, a gente vai trabalhar com isso hoje. Então, é uma aula, né, na sequência da aula da motilidade ao movimento, é uma aula de uma experimentação muito sensível,
de trabalhar a percepção, da gente se permitir experimentar o que que é a motilidade, que é um movimento que eu não preciso pensar para ele acontecer, eu sou surpreendida pelo movimento, até que a gente consiga de verdade, uou, agora eu vou fazer, aí eu tenho uma escolha, passar do instinto para a volição, a partir desse olhar do desenvolvimento pelo movimento. Vamos trabalhar então? Tudo bem, Gabi? Deixa eu só testar se a música vai dar certo, porque ela é importante hoje. Ah, não, o que que eu tô fazendo, gente? Vocês escutam música? Não? Agora sim? Ah, Senhor. Agora foi? Foi, mas tá bem baixinho. Aí, agora sim. Tá bom, a gente vai começar sem, só para a gente poder se localizar. Então, nós vamos começar deitado. Eu tenho um companheiro aqui hoje. Niquinho, Drastinha vai dar aula, amor. Como é que eu vou fazer? Aí. A gente vai começar deitado, né? A gente vai trabalhar as três grandes ondas pulsáteis que nos tiram da motilidade animal e nos levam à verticalidade. Eu vou falar sobre elas durante a nossa prática, tá bom? Então a gente vai deitar, só que não deem o comando de que é um shavasana, tá? Porque não é, tá bom? De verdade. Mantenha um pouquinho de vigília aí. Então deita de barriga para cima no seu shavasana. Toma um tempo para sentir o seu corpo aí, fazendo algumas respirações bem profundas. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, só para você terminar de chegar nessa postura primeira, no máximo contato com o chão, aonde a gente está na horizontal. A horizontal nos traz para uma qualidade de presença líquida, em contato com os nossos líquidos, com o nosso metabolismo. Então, respira fundo, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, toma seu tempo e vai trazendo a percepção das suas antenas ectomórficas, né? Então, percebe os objetos que estão aí ao seu redor, percebe os sons. Vai trazendo o mundo de fora para dentro, para que a gente possa mergulhar nessa água ancestral. Vai sentindo o peso do seu corpo, o contato com o chão, percebendo a qualidade do seu tônus nesse momento, trazendo consciência para sua camada mesomórfica, de suporte, de estrutura. E aí começa a respirar só pelo nariz, fazendo uma respiração profunda, procurando preencher todos os seus espaços, percebendo a sua respiração, percebendo onde a sua respiração está mais presente agora,
aonde você sente a sua pulsação, a sua excitabilidade vibrando nesse momento, na bolsa da cabeça, na bolsa do peito, na bolsa da barriga e da pelve. Vai mapeando aonde está a sua pulsação. E lembra que respirar é trazer combustível para dentro do corpo, é trazer energia, é trazer calor. Para a vida pulsar dentro da gente, a gente precisa de combustível, de calor. Então, respira com consciência de que respirar é mais do que trazer oxigênio. É despertar a excitação dentro de cada célula. É ativar a luz que brilha dentro de cada célula. Deixa a sua respiração se expressar. E a gente vai passear com a nossa atenção no corpo. Então, junto com a sua respiração, ao inspirar, leva a sua atenção para o topo da cabeça. E sente a bolsa da cabeça. Respira na cabeça. Da próxima vez que você soltar o ar, desloca a sua atenção para a base da coluna, lá para o cóccix, para o sacro. Respira lá embaixo. Vai percebendo a sua respiração, percebendo o seu ritmo e o seu movimento de atenção. Isso vai despertar a percepção interna. Então, mais uma vez, a gente vai deslocar a atenção da base da coluna em direção ao topo da cabeça e acompanha esse movimento de deslocar sua atenção de um ponto para o outro. Inspira e leva a atenção para o topo da cabeça. E sente como você faz isso. Sente o movimento de atenção, a ciência de atenção, trazendo percepção. E desloca a sua atenção da cabeça para a barriga agora. E respira na barriga. Sente quanto de espaço, quanto de expansão. Mergulhando nas suas águas ancestrais. Sentindo seu corpo em contato com a terra. Nós somos filhos dessa grande matriz pulsátil. Pertencemos a uma matriz maior de pulsação. E essa terra nos acolhe. Sente o corpo em contato com a terra. Esse lugar por onde passaram todos os seus ancestrais. Esse lugar onde todos que estiveram aqui antes de você imprimiram no seu DNA os códigos das experiências vividas que estão aí pulsando nesse momento. A gente traz na nossa história, nas nossas células, parte desse corpo maior, a história somática da evolução de todas as formas de vida. Das células ao universo, nós somos um contínuo pulsatório. Respira nas suas águas ancestrais, na sua motilidade, no seu padrão herdado de pulso, no seu caldo líquido e visceral. E observa qual é o seu padrão de motilidade aí agora.
Qual é o ritmo? É rápido? É lento? Qual é a intensidade da expansão e do recolhimento do seu padrão? Você se experimenta expandida ou mais retraída? Você se experimenta engolida ou expelida? Tudo isso está falando sobre o seu padrão herdado, sobre o seu corpo ancestral. E vai deixando essa motilidade que você está mapeando começar a se manifestar, procurando se desapegar de qualquer ideia já pré-concebida de movimento, de qualquer memória. Vai deixando que essa motilidade involuntária comece a se manifestar em você. E sente a terra, sente o chão embaixo do seu corpo, te acolhendo, te dando proteção, te dando estrutura. Mergulha nas suas águas viscerais e deixa o movimento de dentro das células começar a aparecer, como se você estivesse dentro do útero, na sua natação, nos seus movimentos aquáticos involuntários. Nesse momento onde as ondas pulsáteis são viscerais. Essa é a nossa primeira grande onda. É a onda visceral de nutrição, de respiração. Os músculos ainda estão em repouso aí. A musculatura esquelética ainda não se desenvolveu nessa etapa. Não tem ação consciente no mundo ainda. O organismo flutua. Vai desenvolvendo a sensação de peso e de espacialidade. Começa a trazer movimento. Movimento que vem da sua motilidade, da sua excitação. Se deixe surpreender pelo que o corpo pode trazer, como se você estivesse dentro do útero. Um pequeno espasmo, uma pequena vibração. Lembra que o bebê dentro do útero, ele chuta, ele estica, ele vira, ele faz movimentos de saca-rolha. Pelos próprios órgãos, pela própria motilidade dos órgãos internos. Movimento de natação dentro do útero. As pernas estendem, os braços esticam, empurram para cima, para baixo. Os movimentos precursores, né, do nosso padrão de movimento cinético. Respire e começa a mover o seu corpo, começa a buscar, desapegando de certo e errado, até que você encontre um movimento espiralado, vai explorando o chão, vai expressando a sua expansão, o seu recolhimento, voltando para você. Um movimento espiralado. O bebê começa a querer sair do útero. Esse é o ponto alto da nossa motilidade. Não tem certo nem errado. Se deixe surpreender pelo movimento interno do seu fluxo pulsatório, a sua primeira grande onda, que é horizontal. Mótil, espontâneo. Sentindo a espiral que o corpo começa a desenhar. E cresce. Abre. Subista. Sente o seu maior tamanho. Seu maior tamanho e se recolhe na
ajustando esse pulso de expansão e de recolhimento, ficando, empurrando e recolhendo, voltando para você. Vai no seu tempo, buscando seu maior tamanho, explorando a terra, sentindo contato e voltando para você. O movimento começa a se tornar espiralado, um movimento de saca-rolhas, a força de propulsão querendo sair do útero, até que você consiga virar de bruços, até que você consiga sentir o seu peito em contato com a terra, sentindo essa expiração, essa vontade de avançar, de alcançar, de entender aonde você está. Movimentos alternados de pernas e braços, a barriga está em contato com o chão. Você começa a rastejar, você começa a tatear a terra, a entrar em contato com o espírito, entender a sua espacialidade. Observa como você faz contato com a terra. Você toca a terra, você explora a terra, você busca alguma coisa, você alcança alguma coisa, vai restaurando a sua confiança, escuta o seu corpo, confia e se move. Começa a entrar na segunda onda pulsatória. O sistema nervoso começa a se desenvolver. Os fibros começam a se desenvolver. Os internos e os externos. Começa a usar as suas mãos para sentir o chão. Seus olhos para ver o que está acontecendo. A sua boca para experimentar o gosto da vida que saiu do útero, transportando informações de fora para dentro, de dentro para fora, de cima para baixo, de baixo para cima. As informações vão fluindo do crânio em direção à cauda equina, à base da coluna. Essa é a nossa segunda onda pulsatória, uma onda que desenvolve, começa a desenvolver os nossos sentidos. Respira, até que você possa começar a empurrar o chão, sair de bruços, empurrar o chão, até que você consiga sentar lá atrás sobre os seus calcanhares. E empurra. Sente a terra, sente a sua coluna, sente o seu peso. Estica os braços. Empurra lá atrás, estica os braços, sente o seu peso. E começa a puxar a terra para perto de você, despregando gentilmente o seu peito do chão, um pouquinho, o que você puder, e volta a empurrar lá atrás. A musculatura esquelética aqui começa a se desenvolver. A nossa terceira grande onda, onde a gente começa a desenvolver linguagem. A pulsação começa a mudar, a gente começa a sair da motilidade animal para o movimento cinético. Empurra a terra, empurra, a gente começa a sair da motilidade e começa a trazer ação volitiva. Com uma consciência, a gente empurra a terra com a palma das mãos 5.000 metros lá para dentro da terra.
e começa a puxar a terra para perto de você, despregando um pouquinho o seu peito do chão, começando a descolar da terra, começando a desenvolver cognição, e empurra o calcanhar da mão, empurra a terra lá para o fundo, 5.000 metros para dentro da terra. Sente a estrutura da sua coluna e vai nesse movimento de empurrar, de puxar, de trazer para perto os movimentos primordiais, trazendo percepção. Respira, respira e começa a perceber como é despregar o peito do chão, começar a abrir o seu externo e olhar para cima e descobrir uma espacialidade. O chão nos protege, o chão protege as nossas partes moles e a gente explora o mundo a partir dos nossos sentidos, do nosso instinto. Mas quando a gente começa a desenvolver musculatura esquelética e olha para cima e busca o que está lá no alto, a gente começa a explorar o mundo de um outro lugar. Prepara para trazer a sua musculatura esquelética para a ação. A gente vai apoiar os pés no chão, esticando as pernas na postura da flexão de braços. E empurra o chão. Começa a trazer ação volitiva. Sente o chão como um tambor de reverberação da sua força. Terceira lei de Newton. Você empurra e a terra te empurra de volta numa direção oposta, te ajudando a dar sustentação. Sustenta aí. Sente a sua musculatura. Sente como você organiza suas bolsas agora. As bolsas antes estavam trabalhando pela motilidade. Agora a gente começa a estruturar uma pulsação. E volta lá atrás e vai percebendo a qualidade de presença quando você se recolhe para a motilidade, para o contato com a terra. E quando você começa a despregar o peito da terra e experimentar a sua musculatura. Não tem certo nem errado, vai explorando o seu movimento. Eu estou dando sugestões para você experimentar. Para você começar a experimentar a sua força. Com quanto de pressão você se organiza para o desafio de despregar do chão. Esteja atenta às estruturas de suporte ao pulso, seus tubos, suas bolsas, seus diafragmas. E observe o seu padrão de movimento, sua motilidade, se está rápido, se está lento. Os músculos estão ativos. E a gente começa a ter consciência do espaço. E apoia os dois joelhos no chão. Vamos juntos nessa etapa agora. Empurrou as mãos contra o chão, empurrou os joelhos. Começa a despregar, a perna direita vai lá atrás, o braço esquerdo vai lá na frente, como quem quer alcançar. O neném, o bebê, ele quer alcançar alguma coisa, ele está curioso pelo espaço. Observa como as bolsas se organizam para você poder alcançar. E na expiração, volta. E leva a outra perna. Perna esquerda lá atrás, braço direito lá na frente, com a intenção de alcançar, de buscar, de ter curiosidade pelo espaço. O peito ainda está apontado para o chão, mas os olhos já buscam o que tem lá na frente. Respira, sente a sustentação das bolsas, vai voltando
Retorna lá na postura da flexão de braços e empurra os pés e as mãos contra o chão. Cuida para o quadril não descer. Ativa a musculatura, respira e vai percebendo a sua qualidade de presença quando você vai chamando a sua camada tônica, a sua camada mesomórfica, que nos habilita a ter uma força de ação sobre o nosso comportamento herdado. Sente a pressão interna que vai surgindo para poder suportar a pressão externa. Senão a gente vai ser comprimido pela força da gravidade. Respira e descansa, apoia os joelhos no chão, volta para a terra e percebe o que muda na sua qualidade de presença. Respira um pouquinho. Aí, a última respiração. E a gente vai para o mergulho da postura da cobra, trazendo flexibilidade para a nossa coluna, sentindo a força dos nossos braços. Mergulha, abre o peito, empurra a terra e busca o que está lá no alto. E prepara para levar o peso sobre os dois pés. A gente vai sair dessa sensação de engatinhar, de explorar o chão, para começar a experimentar o nosso equilíbrio sobre os dois pés. As mãos ainda estão no chão, a gente ainda tem um contato muito íntimo com a terra que nos protege. A gente ainda está num estado animal aqui. Lembra das imagens do livro? Aqui ainda é um mamífero. Respira, um macaco, né? E vai soltando o seu quadril. Ativa a musculatura das pernas. A gente vai se preparando para a verticalidade, movendo os nossos líquidos, os vários estágios de movimento. A linguagem começa a ser desenvolvida, os sentidos ampliam, os receptores de pressão e de temperatura ficam mais estimulados agora. Os reflexos internos vão dando lugar a movimentos com graus de controle. Respira, a pulsação começa a mudar. Vai parando o movimento no meio e alcança algo lá em cima. Respira, como se fosse um bebê querendo colo, né? É esse movimento de acocorar. E a gente começa a despregar do chão, a abrir o nosso peito, a deixar as nossas partes moles vulneráveis. E solta, volta o contato para a terra, porque crescer, se tornar vertical, é também crescer para baixo, é enraizar. A gente precisa ter grounding, a gente precisa ter contato. Então a gente vai ter mais consciência desse contato. Sente os seus pés, sente o seu peso. E volta a elevar os braços, empurrando os pés contra o chão. Alonga sua coluna, sente a força das pernas, sente como você vai organizando os seus tubos. E cresce, 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 espreguiça. E na expiração, leva as mãos no chão. E a gente vai elevar o nosso quadril agora, para sentir as nossas pernas. Não é um cachorro olhando para baixo, não. Só eleva os quadris e sente as pernas. As mãos estão em contato com o chão, enquanto a gente experimenta os nossos pés e as nossas pernas.
E a gente vai ativar a nossa pulsação. Vamos chacoalhar o nosso quadril, a nossa coluna, até que esse chacoalho chegue na nossa cabeça, como se a gente estivesse tirando a areia do cabelo. Ativa a sua pulsação, excita as suas células, excita agora as 3 ondas pulsáteis. A primeira onda visceral, a segunda onda neural, a terceira onda muscular. É a interação dessas ondas, chacoalha, continua chacoalhando. É a interação dessas ondas, junto com as nossas bolsas e diafragmas, que vai desenvolver a pressão suficiente para a gente vencer a força da gravidade, resistir a ela. Respira. E devagarzinho, vai parando esse movimento de chacoalhar. Sente os pés em contato com o chão. Empurra os pés contra o chão. E vai subindo, desenrolando a coluna. Devagar, você está despregando o seu peito da terra que te protegeu até agora. Protegeu as suas partes moles e vitais. Então, se despede dessa grande mãe e começa a se enraizar na terra, empurrando os pés lá para o fundo da terra, até que você possa descobrir a sua postura ereta, descobrir a intensidade da sua pulsação, no seu tempo, sem pressa. Respira. Respira. Sente os pés no chão. Sente como é abrir o peito, olhar o mundo de frente, não mais buscando pelo instinto. Ficar em pé é um ato pulsatório. Quando a gente fica em pé, a gente desenvolve a nossa identidade, nosso senso de eu. Então planta o seu eu na terra. Respira. E repete o seu nome para você mesma. Eu sou Renata. Sente o seu corpo aí. Sente como as bolsas se organizam na sua verticalidade. A verticalidade dá início ao processo de consciência humana. Vamos lá. Chegamos em pé. Inspira, abre os braços. Experimenta a espacialidade. Solta o ar e desce. Começa a explorar o espaço que tem do seu lado. Inspira, abre os braços. Expira, recolhe. As bolsas se organizam uma em cima da outra. O peso do crânio se encaixa na coluna. A coluna se encaixa na bacia. A bacia se encaixa sobre os joelhos e os pés. Observa se você não está projetando o seu bumbum lá para trás. Encaixa o tórax. Empurra a vértebra sacral lá para baixo. O pubis para frente. Encaixa a coluna. Sente os joelhos em cima dos pés. E a gente vai continuar com esse movimento um pouco maior agora. Ó. O braço direito vem por cima da cabeça. E a gente tomba na lateral. Se abandona na lateral. Inspira, vai lá em cima e troca o lado. Solta o ar e se abandona na lateral. Para a gente começar a perceber como o centro de gravidade vai mudando da cabeça para a bacia. E isso muda a nossa qualidade de presença. Então, sente quando você está na lateral,
aonde está o seu centro de gravidade, aonde tem mais peso. E quando você está no eixo, na vertical, aonde está o seu centro de gravidade? Aonde tem mais peso? Vai se experimentando de um lado para o outro. Vai chamando o alinhamento das suas bolsas. A gente vai deixar esse movimento crescer para a gente criar mais consciência do que a verticalidade é capaz de fazer por nós. Então, próxima vez que você levar o seu braço direito por cima da cabeça, completa esse movimento deixando o corpo cair lá na frente. E volta pelo mesmo lado que você desceu. E aí troca. O braço esquerdo vem por cima da cabeça e cai lá embaixo. E volta. Observa quando você está com as suas bolsas alinhadas na vertical, cabeça, peito e barriga, a sua qualidade de presença. Quem é você quando você está aqui em pé, plantando os seus pés na terra? E quem é você quando você se abandona lá embaixo? Qual é o nível de consciência, de atenção, de presença? E vai alternando de um lado para o outro. Reconhecendo o seu eixo, reconhecendo a sua presença. A gente está sempre em relação à gravidade e o espaço. Isso. Vai mais uma vez para cada lado. E a gente vai se plantar no mundo agora com mais consciência. Se você precisar, aproxima um pouquinho mais os seus pés, no seu tempo, sem pressa, buscando a sua verticalidade. Reconhece a sua presença. Eu sou Renata, e cada um diz o seu próprio nome. E a gente vai plantar a nossa presença no mundo, ativando a ponta dos dedos das mãos em direção ao chão. Começa a esticar a palma das mãos, os dedos em direção ao chão, ao mesmo tempo em que você projeta o topo da cabeça lá para o alto, aquela prática formativa que nos ajuda a trazer consciência da nossa pessoalidade, da nossa individualidade. E sente com que tônus, com que pressão, com que intensidade você faz isso. A gente vai fazer mais um pequeno grau, ativando um pouquinho mais a ponta dos dedos das mãos, afastando os ombros das orelhas, projetando o topo da cabeça lá para o alto. Reconhece a sua presença. Eu estou aqui. Eu sou Renata e eu estou aqui. Reconhece a sua presença. A gente caminhou 2 graus, nós vamos desorganizar 2 graus e perceber o que muda na nossa qualidade de presença. Quando você puder, desorganize um pequeno grau na ponta dos dedos, na palma das mãos, embaixo dos braços, ombros, pescoço, e observe o que mais vem junto, o que acontece com a qualidade das bolsas, dos tubos e com a qualidade da sua presença. Se você quiser desorganizar mais um pequeno grau, desorganiza. Percebe o que muda na qualidade de presença. Onde você está apoiando o seu olhar? Para baixo, na linha do horizonte, lá para cima. Onde você está? O seu olhar diz sobre onde você está. E mais uma vez, agora você vai escolher aonde você vai parar. Ativa a pontinha dos dedos das mãos, chamando a sua presença, firmando a sua presença no mundo. Firmando e reafirmando a sua presença no mundo.
Respira. Abaixa um pouquinho o volume da música. Ah, tá bom. Melhorou? Eu tava tendo que falar alto pra caramba por causa dessa música. Isso. Respira. Escolhe com que qualidade, com que intensidade você quer estar aqui agora. E a gente vai reverenciar essa consciência. Eu sou, saudando o sol. Saudar o sol é saudar a nossa própria consciência. Então a gente vai para o Surya Namaskara 3 vezes, cada um no seu próprio ritmo, com essa consciência de que eu vou reverenciar a luz da minha consciência. Inspira, leva os braços lá no alto. Solta o ar, leva a cabeça em direção aos joelhos. Postura da flexão de braços, Chatuspadasana. O mergulho para a postura da cobra, Bhujangasana. Abre o peito, empurra o chão. Deixa a coragem te invadir. Solta o ar, o cachorro olhando para baixo. Adho Mukha Svanasana. E vem caminhando, trazendo os pés em direção às mãos. Inspira, eleva os braços pela lateral, olha as mãos lá em cima. Solta o ar e desce pela lateral. Com consciência, com reverência a essa possibilidade de agir sobre o seu mundo ancestral. Quando a gente vai desenvolvendo musculatura esquelética, a nossa vida emocional e psicológica também se desenvolvem. Está tudo interligado. Então, observa o que você sente. Qual é a sua experiência emocional ao ficar em pé? E vai lá, Surya Namaskar. Caminhou trazendo os pés em direção às mãos. Inspira. Desce pela lateral. Vamos uma última vez. Inspira, abre o coração, sente o seu tamanho, sente a sua possibilidade de ação no mundo. Solta o ar, reverencia a terra que te acolhe, que te ancora, que te dá suporte. Postura da flexão de braços. O cachorro olhando para baixo, Adho Mukha Svanasana. Vem caminhando, trazendo os pés à frente. Inspira, eleva os braços, olha as mãos lá no alto. E desce devagar. E ao finalizar a sequência de saudação ao sol, a gente vai para o Guerreiro 1, despregando os pés. A gente sai desse enraizamento paralelo e leva o pé direito lá atrás num grande passo. Guerreiro 1, alinha joelho e calcanhar e empurra o chão. Agora a gente começa a usar a nossa ação volitiva de empurrar para poder crescer. Guerreiro 1, respira. Respire e vai lá em cima. Flexiona bem o joelho da frente. Estica a perna atrás. Alinha as suas bolsas, o seu olhar, o seu coração e o seu ventre na mesma direção. Para você ter consciência da sua presença, mesmo que você vá para um desafio maior, que é o que vai acontecer agora. A gente vai para o Guerreiro 3, vamos transferir o peso para a perna da frente. Transfere o peso para a perna da frente e eleva a perna lá atrás, se equilibrando sobre uma perna. Observa como você organiza suas bolsas. Observa como fica a qualidade da sua presença. Sustenta aí e traz a intenção de buscar alguma coisa lá na frente, ao mesmo tempo em que o pé empurra lá atrás. Forças opostas trazendo
espaço entre as vértebras, busca com as mãos, empurra com o pé e sustenta a sua presença. Mantenha a postura e desorganiza a intenção de empurrar e de puxar. Desorganiza apenas a intenção, mas continua sustentando a postura. Observa o que muda. Observa o que muda quando não existe intenção. Aí, última respiração, levou os 2 pés no chão, as mãos no chão, vai lá na postura da flexão de braços. O mergulho para a postura da cobra Bhujangasana. O cachorro olhando para baixo. Adho Mukha Svanasana, respira e vem caminhando. Aí, prepara para levar o pé esquerdo lá atrás agora. É o guerreiro 1. Inspira. Alinha a cabeça, o coração, o ventre. Empurra os 2 pés contra o chão. Empurra para poder devolver, receber essa força que o chão devolve, para a gente vencer a gravidade. Observa onde você sustenta o seu olhar. Observa a qualidade da sua presença. E vai para o guerreiro 3, o equilíbrio. Transfere o peso para a perna da frente. Eleva a perna lá atrás. Traz a intenção de buscar com os braços e empurrar com a perna lá atrás. Forças opostas ganhando espaço. Ação volitiva. Empurrar e buscar. Sustenta a postura e desorganiza só a intenção. Você não quer mais buscar nem empurrar, mas você quer se manter aí. Observa o que muda. Observa o que acontece com as bolsas. Quando sentir que ok, para mim já deu, vai lá na postura da flexão de braços. Apoia as mãos no chão. Um mergulho para a postura da cobra Bhujangasana. Abre o peito, abre a pelve. E o cachorro olhando para baixo. E sustenta um pouquinho no cachorro olhando para baixo. Afasta o queixo do peito, afasta os ombros das orelhas. Projeta o cóccix lá para o teto. A gente vai para o guerreiro 2 agora. Então, num grande passo, leva a perna direita lá na frente. O pé esquerdo apoia lá atrás na diagonal. E a gente sobe, abrindo os braços na lateral. Relaxa os ombros. Olha lá para sua mão direita. As mãos esticadas, os dedos estendidos. Respira, como quem quer alcançar com a ponta dos dedos o que tem lá longe. Sente a expansão. Expandir é diferente de esticar. Esticar é uma ação muscular. Expandir é uma ação que vem de dentro das células, de dentro para fora. Sente o seu coração expandir, do centro do peito para a ponta dos dedos das mãos, como se você pudesse lançar raios pelas pontas dos dedos. Flexiona bem o joelho da frente. E agora a gente vai trazer uma outra ação, que não é de buscar, é de empurrar. Ativa o seu punho, aponta os dedos das mãos lá para cima e empurra, empurra, empurra para longe. E vai observando o que acontece dentro, com os seus tubos, com as suas bolsas e os seus diafragmas. As estruturas de suporte ao pulso. Ficar em pé é sustentar a nossa pulsação interna. Respira. Volta a buscar, volta a esticar a sua mão no prolongamento do punho. E sente o que acontece com as bolsas. Aí, última respiração. Vai lá na postura da flexão de braços, Chatuspadasana. Um mergulho para a postura da cobra, revisita a grande mãe.
Sente o peito protegido. Cachorro olhando para baixo. Deixa essa onda pulsátil navegar pela coluna. E prepara para o guerreiro 2. O outro pé na frente agora. E abre os braços. Flexiona bem o joelho da frente, empurrando ele para fora. Busca essa linha lateral imaginária. Começa com as mãos esticadas, né? Os dedos buscando o que está lá. Cuidado para não tensionar os ombros, ó, ombros para baixo. Alonga seu pescoço, expande. Expande do centro do seu coração para a ponta dos seus dedos. Devagarzinho, porque quanto mais lento a gente faz, mais a gente captura o que está rolando. Começa a querer empurrar para longe com a palma das mãos. Agora ativando a palma das mãos para empurrar para longe. Sente o músculo grudar no osso. Sente a ação de empurrar. Gabi, ativa suas mãos agora. Como se você estivesse empurrando 2 paredes para longe de você. Isso. Empurra, ação de empurrar. Observa o que acontece nos tubos. Observa o que acontece nas bolsas. Tudo isso interfere na nossa verticalidade. A gente está atravessando desafios o tempo inteiro. E a nossa forma é moldada pelos desafios que a gente vive. Então, se você está o tempo inteiro tendo que afastar as coisas que te incomodam, olha como o corpo responde. E volta a expandir, volta a alinhar as mãos aos punhos e sentir essa linha que atravessa o peito e vai em direção à ponta dos dedos. Observa como as bolsas mudam, como a pulsação muda. Última respiração. Vai lá na postura da flexão de braços, o mergulho para a postura da cobra, o cachorro olhando para baixo. E vem caminhando, trazendo os pés em direção às mãos. Novamente empurra os pés contra o chão e vem desenrolando a sua coluna. Sente o peso reverberar lá no pé, depois no joelho, a bacia encaixando sobre os pés, dando suporte para a coluna, até que a cabeça, o crânio encaixe sobre a coluna. E a gente fica em pé. Respira. Vai sentindo como a respiração e as bolsas vão se organizando para a gente ficar em pé, para a gente alcançar a nossa verticalidade. E a gente vai para uma última experimentação, Prathanasana, um equilíbrio. Ó, a gente vai trazer o pé direito na frente do pé esquerdo, pé direito na frente do pé esquerdo, as mãos unidas no centro do peito, uma leve pressão entre a palma das mãos, porque isso ajuda a gente a segurar. Firma o seu olhar em algum lugar, foca a sua atenção em algum ponto, aí na sua frente, e a gente vai subir na pontinha dos pés. Vamos tornar o nosso contato com a terra mais instável. Só que a gente tem firmeza nas mãos. As mãos estão pressionando uma contra a outra, ajudando a trazer firmeza. Mantenha o seu equilíbrio na ponta dos pés e desorganiza a firmeza na palma das mãos. Observa o que acontece. Aonde você vai buscar a sua firmeza? Aonde você vai buscar para se segurar? Se não ficou claro isso, volta a pressionar uma palma da mão na outra e observa para onde vai o seu tônus, aonde você se chama para sustentar o seu equilíbrio. É um equilíbrio dinâmico, o corpo se reorganiza no próprio balanço. Sustenta mais um pouquinho, desorganiza a palma das mãos, afrouxa o contato entre uma palma da mão e outra
E sente o que acontece nas pernas, na barriga, no peito e na cabeça. E desce devagar. Desorganiza, desfaz. Troca a perna que estava lá atrás, vem na frente. A gente vai continuar na experimentação aí no Prattanasana, um pouquinho diferente agora. Então, a perna que estava lá atrás vem para frente, as mãos unidas, uma leve pressão. Agora você já sabe como organizar o seu tônus na medida certa, sem estrangular o contato com a sua vitalidade. Subiu na pontinha dos pés. Respira. Com os olhos abertos, escolhendo com que qualidade de tônus, para que você mantenha o contato com o seu mundo interno, mas possa também agir em direção ao mundo de fora. Devagarzinho vai descendo os seus calcanhares, preservando essa organização que você construiu. E a gente vai fechar os olhos, usando essa estrutura tônica, e você tem esse recurso na palma das suas mãos, e vai subir na pontinha do pé com os olhos fechados. E observar o que muda na sua experiência. Aí, devagarzinho, vai descendo, pode abrir os olhos, vai descendo, deixando os pés paralelos, vai soltando os braços na lateral do corpo, respira um pouquinho aqui, na sua verticalidade. Vamos fazer um balancinho de um lado para o outro, honrando a nossa possibilidade de ficar sobre os dois pés, honrando a nossa possibilidade de contato, de abrir o nosso peito, de expor as nossas partes moles, de descobrir a nossa coragem, a nossa capacidade de ir e vir, de avançar e de recuar e de dançar. Vai soltando seus braços na lateral, num movimento circular. Respira. E a gente navegou mais uma vez da nossa motilidade ao nosso movimento cinético emocional, recuperando a qualidade de natação nos movimentos primordiais de empurrar, buscar, trazer, que estão presentes até hoje aqui na nossa verticalidade. Olhando a ontogênese humana, recapitulando a pulsação de todas as espécies que vieram antes. Somos frutos dessa grande matriz pulsátil. Somos herdeiros de uma matriz muito maior do que nós. Vai parando devagar. Respira, reconhece a sua pulsação. E quando você sentir que já está pronto, a gente vai começar a recolher a coluna sobre ela mesma. Deixa o peso da cabeça olhar lá para o chão e começar a puxar a sua coluna em direção ao chão. Deixa os braços pesarem e uma vértebra vai chamando a outra em direção ao chão. A gente vai se despedindo do momento da vigília, da atenção, onde todos os nossos sentidos estão super conectados.
para voltar para o nosso estágio mótil, líquido, pulsante, visceral, até que você possa deitar a sua coluna no chão devagar, desenrolando vértebra por vértebra. Experimentando mais uma vez a sua onda horizontal, visceral, líquida, metabólica, ancestral, fazendo um retorno sobre si mesma, honrando a pausa, lembrando que a pausa é tão importante quanto o movimento, porque é nela que a gente se reconhece, é nela que a gente constrói memória, faz sinapses, elabora. Então, sem ter que absolutamente nada agora, apenas se entregue a esse momento de simplesmente ser e deixar a sua subjetividade te trazer sensações, percepções, imagens, aprendizados. Solta o seu corpo, respira com alegria, destrava seus diafragmas, deixa o ar entrar. Sentindo o milagre da vida que pulsa desde os primeiros seres que habitaram esse planeta até aqui em nós, nesse momento.
e bem devagar, reconhecendo a sua presença, vai trazendo a consciência de volta para o lugar onde você está, numa respiração profunda, observando o seu ritmo, sua velocidade de fazer isso, aprendendo sobre o seu comportamento herdado. Vai trazendo a consciência de volta, sentindo o peso do corpo no chão, sentindo a temperatura do ar, começando a mover gentilmente os dedos das mãos, os dedos dos pés, trazendo de volta a sua qualidade tônica, a sua presença, até que você possa espreguiçar, fazendo a transição desse mundo líquido, ondulante, para a sua vigília, para o seu dia. Espreguiça, ativa a musculatura, apoiando o seu peso pelo lado direito do corpo, vai sentando. Preguiça para ativar o tecido facial, para que você não fique tão líquida no seu dia. Respira, faz uma respiração bem profunda, fazendo as mãos unidas aqui no centro do peito, em Anjali Mudra, uma leve pressão na palma das mãos para você poder se reunir, poder trazer firmeza e contorno. Respira fundo e a gente encerra a nossa prática agradecendo e oferecendo essa energia que nós fizemos circular para que todos os seres em todos os lugares sejam prósperos, felizes e eternamente livres. Namastê. Obrigada pela presença, gente. Ótima semana para nós. Tudo bem? Tudo bem aí com vocês? Tudo bem. Deu para navegar em todas as qualidades de natação? Esses movimentos, eles são bem importantes para a gente restaurar a nossa pulsação. Então, quando a gente entra num desafio grande, num estresse, o estresse afeta essas qualidades de movimento e de pulsação, né? Então, a gente está construindo o pensamento para entender como interferir, tanto em nós como em quem a gente estiver atendendo, né? Então,
Se a gente faz uma pesquisa, né, para tentar entender que padrão pulsátil essa pessoa que a gente está atendendo tá, né, ajudar ela a reconhecer o próprio padrão e entender como ela atravessou todas essas fases, porque às vezes alguma dessas fases foi interrompida, não teve suporte, não teve o suporte adequado, foi muito exigida para crescer rápido, para dar conta rápido. Então a gente está começando a ligar uma informação na outra, né? O processo da pulsação, mótil, poroso, rígido e denso, ele está acontecendo o tempo todo, nessas fases também. Então, se em algum momento a criança não teve suporte, foi obrigada a dar conta muito cedo, provavelmente ela endureceu e teve que apertar a musculatura dela para poder ficar grande rápido. E isso vai falar de como é a qualidade adulta dela, né? Então, isso vai interferindo na nossa pessoalidade lá na frente. Mas a gente chega lá, tá bom? Tudo bem aí? Obrigada, gente. Até semana que vem, então. Obrigada, Rê. Beijo. Beijo. Tchau Obrigada, Rê. Beijo. Boa semana. para nós.